Olá a todos novamente, vamos continuar então. Agora a gente vai estudar o conceito de ângulo, ok? Imagine a seguinte situação. Aqui a gente tem uma semirreta N que termina aqui, aliás, uma R que termina aqui e a N também termina aqui. Nesse ponto em comum, eu vou chamar de O, onde elas se encontram, eu vou chamar de O, ok? Um ângulo, o que é um ângulo? Um ângulo é a medida da abertura entre duas retas, então. É isso que você pode considerar o que é medir um ângulo. Medir um ângulo é medir a abertura entre duas retas. Anotem isso, ok? A abertura das duas retas fica aqui, então, certo? Esse ângulo é aproximadamente 45 graus, ok? A gente vai já entender melhor por que 45 graus. Já aqui nessa outra abertura, a gente tem um ângulo de 90 graus, ok? E aqui também nesse encontro eu vou chamar de O. Como é que você vai indicar, por exemplo, o ângulo entre R e N? Se eu disser qual é a medida entre o ângulo R e N, como é que você vai indicar? Primeiro você escreve a letra R. Veja que no final da letra R tem a letra O, que representa um ponto. Então o O é maiúsculo, ok? Ele representa um ponto. E o R é minúsculo porque ele representa uma reta, né? O N também é minúsculo porque representa uma reta. E aqui então a gente diz que R, O com chapeuzinho e N minúsculo. Isso daqui é o ângulo entre a reta R e a reta N, onde o vértice é a letra O. Esse ângulo seria então de 45 graus. Aqui, como é que a gente mediria novamente a reta RN? De novo, R minúsculo, letra O, que é o ponto que marca o vértice, e como é um ponto, fica maiúsculo. Letra N minúscula, chapéuzinho no O para dizer que é medida de ângulo. Então aqui a gente teria 90 graus. Agora, por que isso daqui é dividido em graus? Quantos graus é possível ter uma abertura de uma reta? Bom, deixa eu pegar aqui dois paletes de picolé, tá vendo? Aqui a gente tem o que seria um ângulo de 90 graus, mais ou menos. Veja, qual seria a abertura máxima das duas retas? Seria eu abrir, se eu fosse girando, até chegar de volta na mesma posição. Isso daí faria o desenho de um círculo. Faria uma circunferência, algo parecido com isso, né? Não sei fazer um círculo bem feito. E aí, os graus é medido baseado numa circunferência. Pegaram a circunferência e dividiram em 360 partes, e cada parte foi chamada de grau. Então, um ciclo foi dividido em 300 pedacinhos, igualmente espaçados entre si, e cada pedacinho dele foi chamado 360 graus. Se você pegar esse ciclo, por exemplo, ó, e fazer aqui, você vai notar que aqui tem 90 graus, como aqui. 90 graus mais 90 aqui, 180, mais 90 aqui, 270, e mais 90 aqui, 360. Então uma circunferência tem 360 graus, e essas duas aberturas de reta aqui, nesse caso, é 90 graus e aqui 45 graus. E como é que a gente mede o grau de abertura de duas retas, ou então até mesmo de duas paredes, por exemplo? A gente usa uma coisa que a gente chama transferidor. Aí é só vocês pesquisar na internet que vocês vão ver o que é um transferidor, caso não saiba. Agora veja, cada ângulo ele tem alguns ângulos têm uma nomeação especial. Por exemplo, o ângulo de 90 graus, ele tem um nome, ele se chama ângulo reto. O porquê é por razões históricas que a gente não vai tratar aqui. Se ele for mais fechado do que 90 graus, ele vai se chamar ângulo agudo. E se ele for aberto mais de 90 graus, ele vai se chamar de obtuso. Agora, se for mais aberto ainda, tipo quase dando uma volta inteira,
ele vai se chamar ângulo raso, ok? Mais uma vez, ó, é menor do que 90 graus, é ângulo agudo. 90 graus, ângulo reto. É maior do que 90 graus, ângulo obtuso. Aqui a gente tem 180 graus, que seria uma meia volta, né? Se passar de 180 graus, a gente tem o ângulo raso, ok? Então, tem esses nominhos que não precisa se preocupar com isso por enquanto, que não é o nosso interesse. Aqui, o importante é você saber o seguinte. O ângulo é a medida da abertura entre duas retas e a forma de você representar é pegando as letras das duas retas e no meio você coloca a letra maiúscula que representa o ponto onde elas se tocam. E nessa letra maiúscula você coloca um chapeuzinho que é para você saber que é o ângulo entre a reta R e a reta N. Então a gente coloca esse chapeuzinho. Essas são as coisas mais importantes de vocês saberem por enquanto, ok? Vamos ver então os conceitos de ângulo adjacente e reta bissetriz, ok? Olha essas duas retas, letra H e Q, tudo minúsculo. O O é o ponto onde se encontra. O ângulo é H minúsculo, O maiúsculo com chapeuzinho, Q minúsculo. Então, o ângulo entre H e Q é aproximadamente 80 graus. Veja que o ângulo de 90 graus, ele é reto, né? Como ele está mais fechadinho aqui, ele é menor do que 90 graus. 90 graus. Agora veja a seguinte situação. Eu vou pegar e desenhar uma reta aqui. Uma reta aqui. Vai ser bem assim. Essa reta, vou chamar ela de N, ok? A abertura em cima está um pouquinho maior do que a de baixo. Então, a gente tem uma reta. O que é que importa aqui? Agora eu tenho um novo ângulo entre a reta N e a reta Q e um novo ângulo entre a reta H e a reta N. Existem dois ângulos que tem que estar pertinho um do outro. Quando existem dois ângulos que estão perto um do outro e são vizinhos, a gente chama eles de ângulos adjacentes, ok? A gente chama eles de ângulos adjacentes. Adjacente quer dizer justamente isso. Você tem que gravar isso, escrever no seu caderno. É algo que está perto, que está vizinho, que está ao lado. Então, ângulos adjacentes são ângulos que estão um perto do outro, como nesse caso. Como eu deixei a abertura de baixo menor, vamos dizer que aqui foi 30 graus e aqui foi 50 graus que ficou aberto. Então, ficou diferente, não ficou no meio. Se fosse na metade, ficaria 40 graus em cima e 40 graus embaixo, certo? Agora veja, vamos fazer isso nessa outra figura, que essa abertura mede 40 graus, só que a gente vai desenhar a terceira reta de modo a ficar 20 graus em cima e 20 graus embaixo. Então tem que ser exatamente na metade. Deixa eu ver aqui, vai ficar mais ou menos aqui, ok? Ainda está um pouco para cima, vou melhorar o desenho. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo para ficar na metade. Aqui. Isso, agora sim. Agora veja, a gente dividiu na metade. Vamos dizer que aqui é 20 graus, então vamos dizer não, é 20 graus. Embaixo 20 graus também. Essa reta a gente vai chamar ela agora de P. Vamos chamar de P minúsculo, né? Veja, quando a gente tem um ângulo assim, entre duas retas, e a gente pega uma terceira reta e coloca exatamente na metade, para dividir a abertura exatamente na metade, a gente chama essa terceira reta de reta bissetriz. Vou colocar aqui em cima uma setinha. Reta bissetriz. Vou colocar resumidamente, bem assim, divide o ângulo pela metade. Vocês escrevem aí no caderno de uma forma melhor, pela metade, ok? Então, uma reta bissetriz divide o ângulo pela metade, ok? E o ângulo que está perto um do outro é adjacente. Aí eu pergunto a você,
Aqui a gente tem a reta P, que dividiu metade na metade, é uma reta bissetriz. Essa reta N é bissetriz? Não, ela não é bissetriz porque em cima a abertura ficou maior do que embaixo. Os ângulos são adjacentes? São adjacentes porque um está pertinho do outro. Então, o que importa agora é você saber o que são ângulos adjacentes, um perto do outro, e o que é uma reta bissetriz. Uma reta bissetriz é quando ela corta o ângulo entre duas outras retas, nesse caso A e o L, de modo a cortar, a deixar a abertura na metade. O ângulo embaixo e o ângulo em cima será igual, ok? Então agora fica para a atividade, vocês tentam resolver, qualquer dúvida vocês me procuram. Um abração a todos, tchau.